Boa noite, obrigado. Agradecer a vossa presença, naturalmente. Cada vez vamos tendo menos tempo para conversarmos uns com os outros. Isto desenvolve-se no ritmo que estão separados. Cada vez temos menos tempo para debater. Cada vez temos menos tempo para olhar olhos nos olhos, para discutir frontalmente as ideias, para debater ideias, para discutir questões, porque, naturalmente, que as pessoas estão assoberbadas com o ritmo de trabalho e de a fazer, que de facto perderam o norte, perderam o tempo, perderam o espaço para pensar e para discutir e para debater. Hoje, infelizmente, esta ideia que nós estamos aqui a apresentar, eu ando a falar isto há mais de 20 anos, no exercício da minha vida cívica e de cidadania, isto não acontece por obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, todo este ciclo que nós aqui ouvimos falar, tortuoso do ponto de vista financeiro, Portugal só tem possibilidade de ser resgatado, do meu ponto de vista. Não basta só resgatar a estrutura financeira, os bancos, é preciso resgatar o sistema político. A mim cheira que estamos quase em fim de regime político. Cheira-me que estamos a caminhar para uma situação de fim de regime político. E, portanto, eu acredito, e vou deixar apenas alguns tópicos nesta área e depois um pouco também na área da justiça, para depois nós debatermos, e acho que o interesse é o debater, é preciso resgatar o sistema partidário que nós temos. É preciso resgatar o sistema eleitoral que nós temos. Porque é que um movimento que aparece tem que se constituir em partido? Porque é a lei que o obriga. Não há candidaturas independentes, como sabem, há às câmaras municipais, não há, por exemplo, à Assembleia da República. E, portanto, para haver candidaturas à Assembleia da República, as pessoas têm que estar constituídas em partido. Naturalmente que isto é uma forma, do meu ponto de vista, dos partidos que estão no poder há muitos anos, ou seja, a nossa sociedade gravita há 40 e tal anos, desde que tivemos a Revolução, entre quem? PS, toca o tango, sai o PS, passamos para a valsa, PSD, depois volta outra vez PS, depois volta outra vez PSD, depois ou em governos de coligação, ou em governos de bloco central, ou em governos de coligação para obter-se determinadas maiorias parlamentares. E, obviamente, chegamos a um determinado ponto, envolvidos 40 e tal anos, as pessoas, naturalmente, que adquiriram, há 20 anos, as pessoas tinham menos conforto do que têm hoje, tinham menos bens materiais do que têm hoje, mas tinham um quadro de direitos, aquilo que a Constituição chama de direitos e liberdades e garantias, que estavam muito bem direcionados no nosso texto constitucional, onde se reconhecia o direito à família, onde se reconhecia o direito ao ensino, onde se reconhecia direitos, liberdades e garantias às pessoas. É que nós estamos a assistir a um caminhar em que estamos no tempo do mercado e deixamos de estar no tempo dos direitos. Ou seja, todo o edifício que foi construído do 25 de Abril até hoje, do ponto de vista da estruturação do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, tem vindo paulatinamente naquilo que tem a ver com o domínio dos direitos das pessoas, dos direitos das famílias, das liberdades, das garantias, tem vindo a ser reduzido substancialmente. Qual é a causa? Não há um motivo que explique este movimento, esta razão. Mas o que é o certo é que, quando hoje se mexe, por exemplo, no salário das pessoas, quando hoje se mexe nas reformas das pessoas, quando se congela salários, quando se congela pensões, quando se congela até com efeitos retroativos, quando, por exemplo, se mexe no sistema fiscal e até se cria impostos com efeitos retroativos. Isto é a inversão do que é um Estado de Direito. Isto é a regressão àquilo que é a diminuição substancial dos direitos que foram consignados às pessoas. Por razões de uma mudança política que aconteceu e por razões que têm a ver com a democracia em que este país vive desde o 25 de abril.
E, portanto, resgatar a situação financeira, eu canso-me de ouvir os bancos falarem e das estruturas financeiras. A política existe para resolver os problemas concretos das pessoas. Só faz sentido estar na política se as pessoas quiserem resolver os problemas das pessoas, os problemas dos portugueses, os problemas das famílias. E hoje nós temos um sistema partidário que está muito fechado nele próprio. São, no fundo, sistemas partidários que servem as suas próprias clientelas, que servem os seus próprios interesses, que só se lembram dos portugueses nos momentos das campanhas, que só se lembram dos portugueses nos momentos das votações. E, obviamente, aí lembram-se de facto que existem portugueses. E é evidente que é preciso mudar este paradigma, é preciso resgatar o sistema partidário. E é preciso, por exemplo, resgatar o sistema eleitoral. Deve existir uma alteração, mas para que isto aconteça, a mola impulsionadora não somos nós, ou seja, somos todos nós. É a sociedade civil, são os cidadãos, são toda a comunidade. E, portanto, se a comunidade não for desperta para esta, nós, infelizmente, por razões que têm a ver com muitos anos de ditadura, temos uma sociedade civil pouco inquietante, temos uma sociedade civil pouco fortalecida, pouco consciente. Ainda temos. E esse é um dos males em que, provavelmente, em toda a Europa, vamos verificar um varrimento do sistema, do establishment, vamos verificar um varrimento com o aparecimento de novos partidos, com o aparecimento de novas estruturas, que passam a ter uma palavra a dizer no contexto daquele país, no sistema político, e em Portugal. Eu sou uma pessoa sempre otimista, mas em Portugal eu vejo sempre esta tarefa com muito maior dificuldade. E, portanto, é preciso resgatar o sistema partidário. É preciso perceber que os partidos não existem para se servirem aos próprios. Os partidos não existem para servir as suas clientelas. Que os partidos não são centros de negócio. Os partidos existem para fazer política. Hoje não se faz política. Hoje não se discute política. Hoje não se discute ideologia. Hoje o que é que se fala? Fala-se do déficit, fala-se da dívida, fala-se do mercado. Não se fala das pessoas. As pessoas passaram a ser números. Ou seja, a salvaguarda daquilo que a Constituição diz, salvaguarda da dignidade da pessoa humana, hoje não passa apenas de uma expressão com conteúdo constitucional, se quiserem, com conteúdo jurídico ou constitucional, mas sem conteúdo do ponto de vista da realidade dos nossos dias. Isto não é ficção. Eu costumo dizer, em muitas destas conferências que faço, que nós estamos a caminhar contra uma parede. De facto, se não for alterada a rota, nós estamos a caminhar contra uma parede. E temos a parede lá ao fundo. E vamos todos estatelar contra essa parede. E, portanto, é preciso resgatar isto. É preciso que se crie uma sociedade civil forte, musculada, com sentido político, no sentido lato do termo, forte, para que, por exemplo, impulsione movimentos que permitam candidaturas independentes ao Parlamento. E isso é preciso alterar o sistema eleitoral, é preciso, como há, por exemplo, nas câmaras, é preciso alterar o sistema eleitoral, é preciso alterar o sistema, a Constituição, que não permite. Porquê? Porque quem está no poder e tem estado no poder, isto é uma coisa, a mim aflige, agem como se fossem donos da democracia. Nós hoje, estamos aqui, nenhum de nós é dono da democracia. Mas quem está no poder neste país há anos e anos são os donos da democracia. E, portanto, dispõem dos cargos como querem. É sensato, pergunto-vos a vocês, uma pessoa porque eu até tenho consideração, é sensato que o Presidente de Câmara de Lisboa, que se candidatou, estamos a falar, o Presidente da Câmara de Lisboa hoje tem um orçamento quase maior que o orçamento do Estado. Hoje é quase mais importante ser Presidente da Câmara de Lisboa do que ser Primeiro-Ministro. Porque, infelizmente, hoje no quadro comunitário que nós temos, o nosso Primeiro-Ministro é quase um cargo equivalente a Diretor-Geral. O primeiro. Mas, e, portanto, é aceitável que se faça uma eleição, que os lisboetas votem, por exemplo, não estamos a falar de uma Câmara de importância, votem, por exemplo, num determinado candidato. E depois esse candidato diz que cumpre o mandato. E depois vai-se embora, não cumpre o mandato e põe o seu número 2, que ninguém conhece de onde é que vem.
para uma Câmara, que é a Câmara mais importante. Então isto, num sistema de salubridade democrática, num sistema de transparência, não devíamos fazer eleições antecipadas. Portanto, ou seja, as pessoas agem hoje da forma mais despoderada, como se fossem donos da democracia, como se fossem donos do país, como se fizessem aquilo que entendem e que bem entendem. Depois é outra questão, que é resgatar a confiança. Nós hoje vivemos num momento de crise de confiança. A sociedade portuguesa está doente, a democracia está doente, mas vivemos num problema de crise de confiança entre o eleitor e os eleitos. As pessoas hoje estão cansadas, por isso é que há bocado se dizia aqui, é difícil hoje captar a juventude, tirando aquela juventude partidária dos partidos, que é um cancro. Esse é um cancro, porque profissionaliza a carreira política. E a carreira política não deve ser profissionalizada. Hoje, se formos ver a maior parte das pessoas que mandam nos destinos deste país, o que é que fizeram na sua vida? Que profissão é que tiveram? Que exercício de funções é que tiveram? A maior parte deles, zero. E, portanto, isto, evidentemente, é um problema na nossa democracia. Portanto, nós hoje temos, eu costumo às vezes dizer que é mais fácil resgatar o sistema financeiro do que resgatar o sistema partidário, do que resgatar o sistema político, o sistema eleitoral, do que resgatar, por exemplo, a confiança que existe, o descrédito que existe hoje dos portugueses relativamente aos seus, a quem tem o poder. E é evidente que ninguém fica satisfeito por existir esse descrédito. Mas se é um facto que existe, porque as pessoas estão cansadas. Depois é preciso resgatar uma coisa que é a palavra. Falar a verdade. Mente-se todos os dias aos portugueses. Mas mente-se das formas mais despoderadas. Eu às vezes costumo dizer, eu não tenho nada a ver com o antigo regime. Mas às vezes costumo dizer que o Salazar era aprendiz de feiticeiro. Eu não tenho nada a ver com o antigo regime. Nada. Zero. Mas era aprendiz de feiticeiro. Face a alguns falsos democratas que têm a palavra democracia atrás. E esta palavra democracia atrás dá para fazer as maiores tudo. E os maiores atropelos. E os maiores atropelos. Às pessoas, aos direitos das pessoas, ao regime, etc, etc, etc. E, portanto, resgatar isto, resgatar o pensamento, não há possibilidade. Se não, e obviamente tudo isto é feito como? É feito se, de facto, os portugueses saírem da sua zona de conforto. É preciso saírem da sua zona de conforto. É preciso inquietarem-se. E, portanto, se isto não for feito, naturalmente, que vamos continuar por mais 40 anos, não está escrito na Constituição, não está escrito na nossa democracia, que a nossa democracia e a nossa Constituição só tem que viver com os partidos que existem. Não está lá escrito. Bem sei que o sistema está de tal forma feito que não permite que está de tal forma intrincado e complexo que dificulta, e de que maneira, o aparecimento de um novo pensamento, o aparecimento de novos partidos. O sistema está montado para manter os partidos que estão na situação. Não permite, dificulta, mesmo as aprovações, mesmo os crimes do Tribunal Constitucional, os próprios partidos olham, aliás, há dias, um fundador do PSD, o Pinto Balsemão, disse há 2 dias, cuidado com aquilo que está para aí a aparecer. Cuidado com os partidos que estão para aí a aparecer. Ou seja, está tudo montado. E, evidentemente, para as estruturas manterem sempre as mesmas. E, portanto, se não forem os cidadãos, se não forem os portugueses, a ganharem consciência disto e perceberem de uma vez por todas que isto é, não se pode, esses são livres de o fazer, isto só muda se os portugueses quiserem. Não é? Portanto, e pode mudar relativamente na perspectiva do voto, na perspectiva eleitoral. E, portanto, se os portugueses não se inquietarem e se não quiserem mudar, naturalmente vamos ter mais 40 anos de Partido Socialista, PSD, CDS, ou seja, vamos andar por aí. E eu pergunto, a vida dos portugueses hoje está melhor ou pior? Seguramente está pior. Porque quando se fala, por exemplo, as pessoas têm dívidas, não é crime as pessoas terem dívidas. O problema é que as dívidas entraram numa fase de descontrole total. As dívidas das famílias. E porquê que entraram em fase de descontrole? Porque as pessoas tinham uma determinada expectativa de vida, tinham determinadas garantias, e contraíram
as suas obrigações em função da expectativa que tinham. De repente, o Estado a mim leva mais de 60% do meu salário. Portanto, nós vivemos numa ditadura em democracia. Nós vivemos numa ditadura a nível daquilo que se faz. E faz da forma mais desculpa. Portanto, nada disto é feito. Podemos estar aqui a pregar pelo país todo. Se os portugueses não ganharem consciência disto, obviamente que vamos continuar a ter mais do mesmo. E é evidente o que é que nós temos. Temos que regredirmos em termos de economia. Regredimos em termos de desenvolvimento económico. Aumentamos o desemprego. Eu trago-vos aqui números que hoje o país vive disto. São 24 milhões de euros de dívidas. Repito, 24 milhões de euros de dívidas ao fisco e à segurança social. 65 mil móveis foram penhorados pelo fisco em 2014. 35 mil insolvências nos últimos 4 anos. Entre quem deve, uma em cada 7 pessoas e uma em cada 3 empresas estão em situação de incumprimento. E, portanto, isto é o país real. E a tendência é para, de facto, aumentar. A tendência não é para melhorar. Porquê? Porque não há, há bocado dizia-se aqui, mudar de rota, evidentemente que não há perspectiva de mudar de rota. E não há perspectiva de mudar de rota porque não se muda o paradigma. Ou seja, a política, eu digo isto e repito muitas vezes, a política foi capturada pelo sistema financeiro. O sistema financeiro não cria riqueza. O sistema financeiro não cria riqueza. Quando me falam que não podem deixar um banco ir para a insolvência, isto é brincar com os portugueses, porque há aqui um efeito de contaminação do sistema financeiro. Isto é uma enorme mentira. Portanto, quando se deixa uma grande empresa ir para a insolvência, o que é que provoca? Provoca danos a nível do desemprego, aumenta o desemprego, são trabalhadores que ficam sem trabalho e etc. Então, uma grande empresa do têxtil ou de qualquer outra função pode ir à insolvência e um banco não pode ir à insolvência, o Estado tem que entrar. Porque há um efeito de contaminação do sistema financeiro. Qual é o efeito de contaminação do sistema financeiro? É uma enorme mentira. E, portanto, o Estado, em vez de ter andado a injetar dinheiro nos BPMs e etc, se tem que ir à insolvência, dá à insolvência. Ponto final, parágrafos. E assume depois as responsabilidades decorrentes do processo de insolvência. E, portanto, criou-se. Porquê? Porque depois, hoje, é outra coisa que é preciso resgatar. Os portugueses hoje vivem com medo. Com medo. É medo disto, é medo de perderem o emprego, é medo de não terem dinheiro para pagar a casa, é medo de não terem dinheiro para cumprir com as suas obrigações. Hoje estamos a assistir a que as reformas dos pais estão a servir para alimentar filhos que retomaram a casa dos pais. Portanto, ou seja, se não há uma alteração, e essa alteração só pode ir, não podemos caminhar naquela perspectiva de um dia poder existir, sei lá, um processo de revolução, que não é aconselhável, que não é bem, que não é bom. Pelas vias que a própria democracia fornece, é possível haver alterações. Mas é preciso que se ganhe consciência e que, como se costuma dizer, não se ponha sempre os ovos no mesmo sítio. Não se ponha sempre, porque depois, evidentemente, que a sociedade civil depois também terá que ser responsável, porque eu não aceito que se diga que os portugueses são responsáveis pela crise, que viveram acima da média. Isso é outra mentira do meu ponto de vista. Isso é outra mentira do meu ponto de vista. Portanto, há grandes responsáveis pela situação em que este país chegou. Mas são os protagonistas. São os que lá estiveram, são os que estão e, eventualmente, nas próximas eleições, são os que o povo português entender. E, pelos vistos, provavelmente, se não ganhar essa consciência, naturalmente vamos continuar a dançar o tango e a valsa. E continuamos sempre neste caminho. E, portanto, não vejo as coisas nesta perspectiva, resgatar o sistema político, o sistema partidário, possibilitar que apareçam novos pensamentos. Novos pensamentos. É preciso que apareça gente nova, que apareça outras pessoas, outros protagonistas. Eu julgo que vocês estão cansados de verem sempre as mesmas caras nas televisões. Sempre os
mesmos destinatários. Sempre os mesmos. Isto agora até, vejam que já se antecipa, ainda estamos a discutir, vejam o estado em que este país está a chegar. Já se devia estar a discutir neste momento, eram propostas concretas para a resolução dos problemas das pessoas. Porque é para isto que serve o exercício da política e o exercício do poder. Não é para as pessoas servirem a si próprias. Hoje, já se está em uma corrida às presidenciais. Até candidatos monotemáticos, que têm apenas um único tema. Um único tema. E, portanto, qual é o meu único tema? O único tema foi falar sempre na corrupção. E bater sempre na corrupção. Logo, eu já tenho aqui predicados para me candidatar a Presidente da República. Ou seja, sem se discutir uma feira de vaidades. Sem se discutir primeiro as questões do país. Mas as questões concretas. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 ou 4 questões que elenquei. A propósito, por exemplo, porque é que a dívida está descontrolada? Porque é que as pessoas deixaram de pagar? Porque é que temos estes números, por exemplo, do Estado, o fisco? O fisco tortura as pessoas. Tortura o contribuinte. O contribuinte é um cidadão de segunda. O fisco. Então, por exemplo, dizem que, por exemplo, criar um fundo, falou-se aqui do problema do crédito à habitação, que é um problema de facto complicado. Um fundo de resgate, por exemplo, para auxiliar estas pessoas, designadamente, por exemplo, alguém que compra dívida aos credores e depois faça empréstimos em condições mais favoráveis. Por exemplo, a redução das taxas de juros nos cartões de crédito. Por exemplo, quem entrega, estamos a falar da casa da habitação, que é um direito constitucional. Quem libertar totalmente a dívida com a entrega do imóvel, desde que seja o crédito à habitação. E não permitir, por exemplo, que haja penhorar casas de primeira habitação. Por acaso, isto foi discutido há pouco tempo no Parlamento, até que foi uma proposta do Partido Socialista, que era uma proposta correta, do meu ponto de vista, foi chumbada. Ou seja, e, se quiserem, por exemplo, na oposição fiscal, criar, se fizer oposição fiscal e se quiser suspender a execução, tem que prestar uma garantia bancária. Libertar as pessoas da prestação dessa garantia bancária. Para obter o efeito suspensivo da não execução, da não execução, que vem a execução, depois vem a penhora, depois vem a venda. Portanto, ou seja, as pessoas tiveram um conjunto, compraram uma casa, obviamente que o mercado foi todo apelativo para que as pessoas comprassem uma casa. E não, o mercado de arrendamento estava fechado, todos nós sabemos isso, e etc. E, portanto, era... Porquê? Porque interessava à indústria, chamemos assim, financeira, de facto, potenciar cada vez mais empréstimos, etc, etc. Se depois tirar o rendimento das pessoas, se há famílias em que marido e mulher perderam 30%, 40% do seu rendimento porque o Estado tirou, como é que estas pessoas conseguem continuar a cumprir a sua obrigação, designadamente, por exemplo, pagar a casa? Então isto no direito, isto chama-se alteração das circunstâncias. E a alteração das circunstâncias deveria motivar, por parte de quem tem o poder, de criar um mecanismo que libertasse aquelas pessoas de perderem a sua casa. Mas alguém, ou seja, o Estado, como é que reage? Houve alteração, tirou-se o dinheiro, mexeu-se nos salários, tirou-se as pensões, reduziram-se, congelou-se salários, congelou-se pensões, 11º mês, 12º mês, etc, etc, etc. Mas continuas com a tua obrigação. E um dos grandes credores é uma entidade do Estado, que é a Caixa de Depósito. Então, isto não deveria existir uma política que de alguma forma olhasse para as pessoas e que fizesse um diagnóstico, dissesse, se é um cumpridor por relapso, por tendência, isso é possível ser detectado. Não, aquela família deixou de pagar a sua obrigação e deixou de pagar porquê? Porque o Estado tinha uma expectativa, tinha um determinado tipo de rendimento, em que o Estado lhe retirou. Porquê? Porque o Estado lembra-se dos portugueses quando é para pedir a sua solidariedade na dívida. Mas quando é para distribuir o bolo, já não se lembram dos portugueses. Aí os portugueses já não são chamados para a distribuição do bolo. Portanto, acredito que se nada for feito, evidentemente nós caminharemos direito a uma parede, com a perspectiva de nos estatelarmos, ainda por cima com as deficiências. E depois eu costumo muitas vezes até dizer aos meus alunos isto com alguma piada. Temos uma excelente gastronomia, ainda temos segurança,
ainda se anda nas ruas com segurança. Tínhamos a obrigação de ser um bocado melhores. E às vezes eu pergunto, é por uma questão antropológica? É por uma questão social? Ou é por como o fado, a tragédia do fado? Mas que tínhamos condições para ser melhor, tínhamos. E o povo português é um povo bom, é um povo melhor. O problema é que os destinatários, quem tem conduzido os destinos deste país, se forem ver os escândalos, eu estou apenas a levantar pontas para o debate, os escândalos que se passam no sistema legislativo em Portugal. Há bocado tocava no sistema legislativo. As leis são feitas, a este nível e a outros níveis, por 5 ou 6 ou 7 grandes escritórios de advogados, que arrebanham, desculpem uma expressão, uma grande e uma fatia substancial dos dinheiros que vêm do Estado. Fazem a lei complicada, ganham por fazer a lei complicada. Eles já sabem que aquela lei fizeram assim tortuosamente e complicada, para depois serem chamados novamente, para ganharem uma segunda vez, para simplificar aquela lei. Que há nascença, já podia ser uma lei simplificada. E depois são pagos uma terceira vez para vir explicar a simplificação. Isto passa-se neste país. Isto não é no Burkina Faso, com todo o respeito. Isto passa-se neste país. E, portanto, ou seja, tenho batido na área da justiça, por exemplo, deveria ser um segmento que deveria ser sensível a estas alterações destas realidades. Designadamente, por exemplo, o problema das execuções das senhoras. Defendo, e nós também defendemos, que é, por exemplo, a alteração do regime fiscal, aquelas que lá propus, a alteração do ponto de vista, por exemplo, no domínio da responsabilidade. Não há. Acabou, do meu ponto de vista, porque as pessoas são donas da democracia. As pessoas abusam da democracia. Então, eu defendo que no sistema eleitoral, no nosso sistema constitucional, muito mais importante do que estar a discutir aquela coisa absolutamente paranoica de vamos pôr na Constituição o limite do déficit, como se a Constituição depois... Bom, o problema não é que está na Constituição, é que o problema são as pessoas. O problema são as pessoas. Por exemplo, diaboliza-se o mercado. É o tempo do mercado. Como se o tempo do mercado fosse incompatível com o tempo dos direitos das pessoas. Não é! O problema são as pessoas. São as pessoas que têm estado nos destinos, é que têm interesse em diabolizar esta situação. Ou seja, regime responsabilidade criminal, meus caros conselheiros, para o exercício de cargos eletivos. É evidente, se o Presidente da República chegar aqui e der um tiro aqui ao Mendo, obviamente que incorre num crime de homicídio. Se o Mendo morrer, o Mendo é forte, é capaz de não morrer por um tiro, e deve ser aí mais uns 4 ou 5 tiros. Mas significa o quê? Que o Presidente, neste quadro jurídico, é responsabilizado ou por um crime de ofensas corporais graves ou por um crime de homicídio. Mas no exercício do seu cargo, não é o Presidente, porque o Presidente tem poucos poderes, mas o Primeiro-Ministro ou quem o quiser, no exercício do seu cargo, se meter a mão na massa, se fizer uma gestão danosa da coisa pública, sofre algumas consequências. Zero. Não é possível responsabilizar. A única responsabilidade é decorrente do voto. É perder as eleições. Mas vai com os bolsos cheios. Perde as eleições. Portanto, não é possível a responsabilização criminal. E como há o abuso daquilo que são os valores da democracia, e como há, de facto, parece que alguém lhes concedeu o título de serem proprietários da democracia, tem que se caminhar para um sentido de, para além da responsabilidade, obviamente, eleitoral, decorrente do voto, responsabilidade criminal, desde que por gestão danosa. E não é com a intenção dolosa. Basta a negligência grosseira. Basta a negligência. Porque se for com a gestão danosa, é como o Jardim. O Sr. Jardim andava a tentar morder os calcanhares e ele dizia, claro, mas eu fiz isto. Ok? Portanto, não interessa aqui o dolo. A intenção de. Agora, se deixar o país à beira da bancarrota, se deixar o país, porque há um conjunto, não tenham dúvidas, os momentos de crise é quando aparecem os grandes tubarões. A crise é para os portugueses.
portugueses estão cada vez mais pobres, mas há uma minoria que está cada vez mais rica. E cada vez mais. Portanto, obviamente que tem que existir um mecanismo que seja possível responsabilizar criminalmente quem exerce estas funções. E quando vai para lá, já sabe que tem a responsabilidade corrente da amanhã perder as eleições, mas que, se fizer um exercício danoso da coisa pública e se lançar o país na bancarrota, em que seja pedido sacrifícios desumanos aos portugueses, tem que haver uma responsabilidade. E, portanto, se quiserem uma linguagem simples, isto melhora quando muitas desta gente entrar na cadeia. E, portanto, enquanto não se alterar tudo isto, há uns resquícios da ideia de alguma alteração, mas ainda são muito ténues. Muito ténues. E, portanto, tem que existir. Eu não estou aqui a lançar nenhum anátema sobre os partidos e sobre a democracia e vive partidos. Os partidos são fundamentais na democracia. Mas não tem que ser só aqueles. Não tem que ser só aqueles. Portanto, podem ser aqueles ou outros. Ou aqueles e outros. E, portanto, ou seja, se calhar neste domínio de, por exemplo, no sistema de justiça, há muita coisa para alterar no sistema de justiça. Eu estaria aqui quase 2 horas ou 3 a falar sobre isso, não vos vou passar, apenas esta responsabilidade criminal importantíssima depois no quadro da organização do sistema de justiça também é possível alterar. É possível alterar, por exemplo, a nomeação, por exemplo, do Procurador-Geral da República não deve ser como é feita, tem que ser feita de outra maneira, porque cria uma linha de proximidade política depois de quem nomeia e etc. Há um conjunto de alterações que, do ponto de vista da justiça, podem ser e devem ser melhoradas. Agora, só se melhora este país. Obviamente que a mudança do país está nas mãos dos portugueses. Portanto, eu posso estar aqui, o professor Mendes pode estar aqui, podemos estar aqui a pregar no deserto, eu e outras pessoas. E amanhã termos a verificar e a constatar que, de facto, a realidade que os portugueses querem é mais do mesmo. E, portanto, apenas vai-se alertando as pessoas para o risco. Vai-se alertando as pessoas, hoje pode certificar melhor isso, mas pessoas que ainda não nasceram, ou seja, os filhos dos vossos filhos, já estão onerados com uma dívida às costas e ainda não nasceram. Ainda não nasceram. E já têm uma dívida às costas. Alguém que, de facto, desbaratou. Vão ver o que é que foi o escândalo das parcerias público-privadas. Vão ver o que é que foi o escândalo, por exemplo, quanto custou ao erário público a Ponte da Gama. E porquê é que custou aquilo? E como é que custou aquilo? E como é que o Estado fez aquele contrato? E quem é que ganhou naqueles contratos? Em que o Estado até ficou onerado a pagar os advogados das empresas de construção. Portanto, apenas quis deixar aqui algumas perplexidades. Evidentemente tinha aqui coisas bem mais longas, mas deixei aqui umas pontas apenas para o debate. Muito obrigado.